Bom dia a todos, eu sou Roberta Almeida e hoje nós vamos falar sobre plantas alimentícias não convencionais, as famosas PANCs. Agradecemos a participação dos nossos internautas e também dos especialistas do Senac em Minas que vão tirar todas as dúvidas sobre esse curioso tema, bastante discutido no meio gastronômico atualmente. E para falar conosco sobre esse assunto, estão aqui o professor na área da gastronomia do Senac, Michel Abras, a especialista em pesquisa gastronômica, Vani Pedrosa, o chefe executivo, Rony Peterson, e a analista educacional, Luciene Silva. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar? Vamos nós. Michel, explica pra gente o que são PANCs. Então, bom dia a todos. PANCs é uma abreviação de plantas alimentícias não convencionais, conforme você já citou. É um tema super recente, né, em termos de ressignificação de alimentos, que, se a gente for definir, seriam partes de alimentos que são comestíveis e que não fazem parte do nosso cotidiano diário e que não têm uma fácil comercialização, pelo menos por enquanto, né? Essas partes desses alimentos podem ser talos, podem ser folhas, podem ser frutos, podem ser as raízes, as sementes e as flores, e assim vai. E aí a gente tem uma infinidade de opções. Uhum. E onde que elas podem ser encontradas? A grande maioria estão por aí, sempre tiveram por aí, nos quintais, nas hortas, nos meio-fios, e acabaram sendo negligenciados, esquecidas por algumas ações, mas são muito fáceis de encontrar e muito fáceis de serem plantadas e encontradas. Ah, sim. E você poderia dar para a gente alguns exemplos do que é planta alimentícia não convencional? Sim, vamos dar alguns exemplos ali na mesa, mas só contextualizar rapidinho. A questão do não convencional ela é muito relativa, né? Dá um debate muito legal, porque o que pode não ser convencional para mim, da cidade grande, pode ser convencional para o interior. Né? Então, esse nome PANCs, ele abraça várias dessas plantas. A gente tem também que respeitar essas tradições, essas culturas, que assim como a taioba para a gente aqui pode ser de certa forma convencional, para o norte não. E lá no norte a gente encontra o jambu, por exemplo, que para eles pode ser convencional e para a gente aqui não. Sim. Mas aí a gente trouxe alguns exemplos ali para mostrar. Ah, por favor, você Vamos mostra lá? para a gente? Vamos sim. Então, nós trouxemos aqui alguns exemplares, pouquíssimos até, né, em virtude da grande variedade que tem. Umas com mais nutrientes, como por exemplo a beldroega, riquíssima em ômega 3. Sim. Nós temos a azedinha, que é muito gostosa, ela substitui até o limão nas saladas. Tem muitas pessoas que chamam ela de salada pronta, porque ela já vem de certa forma temperada, né? Temos a nossa taioba, muito utilizada aqui em Minas, né? Vou passar rapidamente aqui. Aqui a gente tem a capeba, muito utilizada para fazer, por exemplo, um charuto, um refogado. Daqui a pouco o Rony vai falar aí um pouquinho dessa utilização exatamente na cozinha. Aqui a gente tem um tipo de hibiscos, que a gente conhece, né? Vinagreira, toma muito chá de hibisco, né, ultimamente. Aqui a gente tem a buva, aqui a gente tem o cravinho, estou falando todos juntos que eu vou falar um contexto só, o mentrusco, e aqui a gente tem a couvinha. Esses geralmente são utilizados tanto as folhas como os talos, para a gente estar podendo fazer uma marinada de alguma carne, são sabores mais pronunciados, um tempero, uma empanada de algum bife, de algum bolinho, etc. Continuando, a gente tem aqui, essa aqui é a nossa, como é que chama mesmo, Rony? Jurubeba, né? Muito utilizada. Aqui a gente tem o nirá, também utilizado, chamado como alho de folha, isso é muito utilizado na culinária japonesa. Algumas pessoas já estão comercializando algumas coisas. Então aqui a gente tem, por exemplo, um amendoim da Amazônia, Que é uma delícia. né? Óleos de coquinhos, como farinhas de coquinhos, tem diversos coquinhos que dão esse tipo de óleo. Opa! Pulando para o lado de cá, por favor. A gente tem o picão, aqui no caso é o picão branco, também conhecido como guasca. E é importante relembrar que esses nomes populares, eles variam de região para região. Então, quando a gente for pesquisar, é importante pesquisar o nome científico das plantas, porque às vezes a gente encontra vários nomes como caruru, tem várias PANCs que são carurus. Então, às vezes a gente pega numa região caruru e na outra é outro tipo de caruru, né? Então, essa aqui é a guasca ou picão branco. Temos aqui também, está sendo muito utilizado ultimamente, que é a Maria Gondó, conhecida lá em Barbacena, por exemplo, como capsoba, né, Rony? Bem gostosa. O peixinho da horta já se tornou aí, vamos dizer,
bem utilizada, a gente faz ela empanadinha, tem outras utilidades também, muito saborosa, chamada de peixinho porque ela, quando você empana, parece um lambarizinho frito. Se você fechar os olhos aí por um momento, você pode até sentir esse gostinho aí de peixe frito, né? As flores, obviamente, são sempre uma decoração interessante, óbvio que não são todas as flores que são comestíveis, né? Aqui a gente trouxe a capuchinha e trouxemos o amor perfeito, que é uma florzinha normalmente usada para ornamentar mesas e que ninguém se dá atenção a ela, que ela pode perfeitamente estar dentro de uma salada, né? Partindo um pouquinho aqui para frente, temos o caramuela ou caraduar. Esse é um dos meus prediletos, que a gente pode estar utilizando como batata cozida, a gente pode estar fritando, né? Aqui já está até brotando, bom para plantar. Ótimo. O maxixe fofo ou maxixe do reino ou chuchu de vento, né? Essa daqui, chamada assim porque ele é oco por dentro, as sementinhas se propagam com muita facilidade, é bem utilizado repicado ou recheado. Temos aqui a própria folha da capuchinha, que muitas pessoas utilizam a flor, mas a folha é uma delícia, assim como a semente, a gente chama ela de falsa alcaparras, então ela é bem parecida com a alcaparra, e essa semente até quando ela estiver bem sequinha, a gente pode até torrá-la e substituir com a pimenta do reino, porque ela tem uma leve picância na sua origem. Então, estou mostrando aqui uma planta que a gente pode usá-la como um todo. E a nossa farinha de araruta, aí, muito utilizada no passado, está meio esquecida ultimamente, que dá biscoitos, dá uma série de coisas, né? Então aqui a gente trouxe um leque pequeno para poder situar aí os nossos internautas, os nossos amigos aqui do que a gente tem. Sim, e você falou do caso, por exemplo, você não trouxe Ora Pronobis, né? E Ora Pronobis para nós, aqui em Minas Gerais, é comum. É bem utilizado, né? Então, é essa diferenciação mesmo que a gente tem que fazer, né? O que é não convencional e o que é convencional, e depende mesmo. Depende muito, né? A gente costuma se comer muito Ora Pronobis aqui em Minas, né? Apesar de outros estados também. E pra gente, a gente pode até tratar como convencional de certa forma, mas o caso do não convencional se trata não só de ser comum de consumo, mas de ser fácil acesso. Por mais que a gente queira comer Ora Pronobis, não vai ser todo dia ainda que a gente vai encontrar todo dia nas gôndolas do supermercado. Sim. Então, isso de certa forma torna-se não convencional no quesito de compra e de acesso. E de consumo talvez seja convencional. É verdade. Né? E as punks, elas podem mesmo ser inseridas na alimentação diária, Michel? Podem ser inseridas na alimentação diária, né? É óbvio que algumas a gente tem que perceber qual parte vai ser comida, né? Não são todas partes dos alimentos. Se a gente pegar, por exemplo, a beldroega, voltando nela, que é uma das minhas prediletas, a gente come do talo, a flor, a folha, como um todo. Riquíssima em ômega 3. Mas tem outras que tem que passar por uma cocção, o Rony vai falar um pouquinho sobre isso, para a gente saber pesquisar, logicamente, nutricionalmente, qual pode ser consumido ou não. Ótimo, excelente. Muito obrigada, Michel. Então, nada. Vamos lá. E para você que está nos assistindo, envie suas perguntas pelo chat e não se esqueça que esse conteúdo vai ser disponibilizado no canal do Senac no YouTube. Rony, você explica para a gente agora a parte prática desse processo, como que é usada a punk na receita? Em qualquer receita você pode utilizar? Obviamente, as punks elas podem adentrar em qualquer receita como qualquer outro ingrediente. É óbvio que, como qualquer outro ingrediente também, precisa-se de um estudo, precisa ver a melhor forma de se encaixar nessa receita. Você, quando vai fazer um preparo de um bolo, você tem ali as suas medidas, as suas farinhas adequadas, o sabor que você quer dar. Então, as punks, você pode estar usando em qualquer receita, desde que tenha esse pré-conhecimento, essa pré-determinação do que se quer preparar. E qual que é o desafio hoje de inserir esse tipo de levar esse tipo de alimentação para a alta gastronomia? Então, eu acredito que o maior desafio, talvez seja, se eu resumisse em uma palavra, seria o conhecimento. É óbvio que esse conhecimento ele ainda destrincha em pelo menos 2 ou 3 partes. Se eu falo do conhecimento técnico, porque é necessário que se tenha uma técnica, né, seja detentor desse conhecimento técnico, para que você possa extrair o que de melhor esse alimento possa te dar. Então, eu acho que isso precisa do conhecimento técnico. É necessário que você faça essa pesquisa, faça essa distinção, né, do que você quer chegar com esse alimento. O segundo seria de conhecer o insumo. Sim. Você precisa conhecer a matéria-prima, você precisa conhecer essa planta, né? Como, por exemplo, se eu mostrar para vocês aqui
A capeba, por exemplo, ela tem uma leve picância que pode substituir alguns temperos a nossa pimenta do reino. Ah, sim. Imagina se eu tenho um problema com a pimenta do reino, e se eu tenho uma pesquisa e conheço e quero dar notas de pimenta do reino, eu posso usar a capeba picadinha num preparo, né? Como a taioba, que muitas das vezes eu tenho ela como folha refogada e precisa ser refogada devido ao oxalato que ela contém, né? Todas essas plantas que têm oxalato, ela precisa passar por uma certa temperatura. Ela pode ser transformada num purê. Então, para isso, eu preciso de um conhecimento técnico, eu preciso aplicar uma técnica para que eu possa trazer isso para a alta gastronomia. Então, se eu tenho uma folha refogada, que é comum e tudo, como eu posso trazer ela de uma forma diferente, com uma apresentação diferente, aplicando técnica? No caso da taioba, ela pode ser utilizada tudo, até o talo. Com toda certeza. A taioba, não só a folha, como os talos, o talo tem uma pequena película que a gente retira, e a partir do momento que a gente faz um picado, um leve refogado, então você consegue fazer um guisado desses talos maravilhoso, que encaixa aí com peixes, com frangos grelhados e fora todo um potencial. Inclusive a batata, né, Rony, dela também, você pode estar tirando embaixo. Exatamente, a batata que se dá no final ali dessa planta. Você pode estar utilizando tanto para o preparo dela cortando fino, fazendo uns chips, ou até mesmo o cozimento, né, transformando num purê como um inhame. Ótimo. Ô, Rony, você tem, na prática, né, você utiliza isso tudo mesmo. No Festival de Gastronomia de Tiradentes, você fez uma receita que era a base de pão? Isso, nós tivemos um toque punk em nosso Tiradentes, né, trabalhando junto com o programa do Primórdio da Cozinha Mineira. Sim. Nós trabalhamos as punks, né, trazendo a horta, né, o pilar da horta para dentro do Festival de Tiradentes. E tivemos lá, a nossa grande vedete foi a taioba, o purezinho de taioba, que as pessoas ficaram encantadas por conta da sua textura, ficava um purê super aveludado, e onde era servido com uma posta de bacalhau que ficou um mero coadjuvante lá, onde que a taioba foi a estrela principal. Entre outros produtos aqui, a taioba foi uma das estrelas lá também. Falando do Ora Pronobis, que nós fizemos um gâteau, né, um bolinho de Ora Pronobis, que o Ora Pronobis, a sua textura, as suas folhas, aquela própria babinha que ele proporciona, dá um recheio maravilhoso. Então você tem uma mistura de um bom queijo, quando você faz o corte daquele gâteau ali, você tem realmente aquela sensação de estar comendo um petit gâteau. Excelente. Obrigada, Rony. Aproveitando que a gente falou do projeto Primórdios, né, da Cozinha Mineira, Vani, como que esse projeto incentiva a utilização desse tipo de alimento nas comunidades? Então, Roberta, o projeto ele procura resgatar as origens da alimentação. E a planta, ela tem uma origem não só em Minas Gerais, muito importante ligada à alimentação, mas no mundo inteiro, né? E isso vai de encontro direto ao projeto. A primeira forma alimentar da humanidade foi a planta, foi a agricultura que fez o assentamento do homem em sociedade, deixar de ser homem nômade, né? Para viver da terra. Mais tarde, as pesquisas começaram para se usar remédios, para se saber as plantas como remédio, né? Para saber o que era venenoso, o que era comestível ou não. Então, passamos por um processo muito grande de pesquisa e de desenvolvimento até chegar onde a gente está. A própria cozinha, né, foi um prato da Novelli Cozinha, o primeiro prato foi com base na azedinha, né? Até então, pensando no modelo, né, romano de alimentação, em que a carne e as frutas eram os principais pratos, né? Para se quebrar isso, aquele modelo de se comer os animais inteiros, né? Os fazões até quase com penas, para se quebrar isso, foi usada a planta, para se mostrar esse frescor, essa outra forma alimentar. Eu acho que hoje a gente chega perto de uma nova revolução também gerada pelas plantas, onde que você coloca um alimento acessível a qualquer parte da população. Né? Então, você não precisa de estar com um grande cultivo para você ter um alimento de qualidade na sua mesa. Você não precisa estar do lado do supermercado para você ter um alimento de qualidade na sua mesa. Né? Então, eu acho que isso dentro da cozinha, da forma, principalmente como o Senac trabalha envolvendo dentro da pesquisa com os estudantes, com os professores, né? Isso transforma uma forma completamente acessível, né? Através, como o Rony disse, do conhecimento, né?
né, da forma de aplicação desse produto no dia a dia das pessoas, né? Então, acho que a gente está perto de acontecer já está acontecendo uma grande mudança e as plantas têm esse papel primordial, né? O professor Michel aqui representa esse estudo, esse trabalho com essas plantas, né? Para nos dar essa riqueza que a gente tem, muitas vezes a gente não conhece, né? Aprendermos a olhar para o que a gente tem do nosso lado, né? E a gente está chegando também numa fase do alimento ser autossustentável, né, Vani? Então, eu queria saber como que a produção desse tipo de produto pode movimentar a economia de determinado local. Essa é uma parte muito interessante, eu acho que um grande pilar desse tipo de alimento, porque como você lida com aquilo que está no seu ambiente, aquilo já é nativo ali, não precisa de você estar fazendo acerto de minerais no solo, novas formas de plantio, né? Aquele lugar já é propício para aquilo ali, aquilo já nasce, né? Então, por um lado, você tem um desafio de aclimatar isso para uma produção, se você quiser uma coisa um pouco maior, né? Por exemplo, muitas plantas ali, elas nascem onde elas querem, da forma que elas querem, né? Mas, por outro lado, você tem uma sustentabilidade, você não precisa disso vir transportado de horas e horas, você come um alimento extremamente fresco, as populações locais, se conhecerem isso como um produto de valor, como o Primórdios faz, ele devolve esse trabalho de pesquisa feito no SENAC para a comunidade, para que ela tenha noção do produto de valor que ela tem no seu entorno, né? E também se transforma até em atrativo turístico, porque podem ser feitas receitas tradicionais, né? Retornar novos tipos de preparos que eram feitos antigamente por populações que ainda estão ali naquela região. Então, o potencial é imensurável, é extremamente rico e importante esse trabalho. É verdade. As hortas mesmo, né? Você tem a horta do Caraça, tem todo um desenvolvimento. Sim. A cozinha está virando um restaurante, né? É verdade, né? O Santuário do Caraça, ele já trabalha com a horta dele foi citada em 1816, né? E assim, por Saint-Hilaire, e ele impressionado como que do lado da labaça, que é uma punk, uma verdura local, né? Estavam as couves europeias, né? Estavam a azeda do reino, que veio de Portugal, que é a azedinha, né? No mesmo ambiente, né? Um ambiente com clima tropical que aceitavam plantas de clima temperado junto com o clima tropical. Isso sempre lá foi servido direto à mesa. Então, ele é hoje um modelo para a gente seguir de uma forma alimentar sustentável. Sim. Nada é mais sustentável do que você pensar que isso acontece há 250 anos lá, né? E é uma atração turística. As pessoas vão lá para comer essas verduras, né, que elas não conhecem. Lá a gente catalogou, né, inventariou 65 espécies presentes na horta histórica do Caraça. Então, é uma riqueza muito grande que a gente tem como modelo a ser seguido. Minas Gerais, nesse aspecto, ela tem essa força de preservação cultural, né? É verdade. Rony, você, em relação a essa questão que a Vani explicou para a gente anteriormente, sobre a planta, os nossos antepassados se preocuparem se a planta ia ser venenosa ou não, né? O caso ao contrário do que muitos pensam, a urtiga, ela é uma planta comestível, né? Podendo as folhas serem consumidas em diferentes pratos, né? Na prática, você sabe como que funciona. Mas como desmistificar esse conceito de erva daninha? Olha, eu volto com a tese do conhecimento. É necessário que se tenha um conhecimento. Sobre a urtiga, principalmente, elas são realmente comestíveis e se sabe, né, pelos estudos que são feitos, que a partir do momento que ela passa por um determinado calor, seja ele por uma imersão em água quente, um branqueamento, seria um termo técnico muito usado na cozinha, seja ela passada por um tempo no sol, né, porque algumas das espécies têm o seu poder de urticária esvaído, porque é volátil através do calor. E sim, ela poderia ser aplicada em vários preparos, de acordo com um estudo, com a ideia do que se quer, onde se quer chegar com aquele preparo. Então, ela pode ser usada de forma direta, né? Sim. Ou, né, as punks, do modo geral, pode ser usada de forma direta, desde que passe por esse processo, até mesmo transformadas em farinhas, em amidos, em óleos, em féculas. Então, a gente teria que eu parto do princípio do conhecimento sempre. Não só dela, né, mas como todas as outras, né? Exatamente. Então, qualquer uma dessas aí que a gente apresentou precisa ser estudado, verificado, né, para antes de consumir. Exatamente. É necessário que se tenha, né? Se tem alguma restrição médica, é preciso fazer a gente, quando não tem um problema com glúten, a gente não vai estudar melhor. Quando a gente tem um problema com açúcar, não seria diferente. Então, a gente precisa, se a gente tem alguma restrição alimentar, é necessário que se estude, né? E quem sabe, ao estudar, você não vai entender que aquela planta pode te oferecer muito mais
do que só um alimento. É verdade. Chegou uma perguntinha aqui do Carlos, ele quer saber se a flor do pequi é comestível. Flor do piqui? É. Acredito que sim, seja comestível. O piqui é uma delícia, né? Ele deve gostar muito, imagino, porque a piqui, quem gosta, gosta, quem não gosta, gosta, né? Eu já consumi a flor do piqui e achei uma delícia. Então, se ele estiver na época lá, aconselho provar um pouquinho e falar pra gente depois aí via internet o que ele achou. Excelente. Michel, você quer falar um pouquinho sobre o pilar que você faz parte do projeto Primórdios da Cozinha Mineira? Então, a gente tem um trabalho maravilhoso lá, né, Vani, no Carace, na região, com o programa dos Primórdios, né, da Cozinha Mineira, que trata 9 pilares, dentre um deles, né, é o pilar das hortaliças. Então, através de um trabalho de resgate, de ressignificação, de devolver para a comunidade, assim como a Vani falou, a questão desses plantios que já existiam, né, e sempre existiam, a gente acaba funcionando como um mediador cultural, ou seja, a instituição entra com esse saber técnico de tentar identificar e devolver para a comunidade esse saber para a própria comunidade. Então, a gente começou com uma horta no Caraça, essa horta já se expandiu para as escolas municipais da cidade de Santa Bárbara, ou seja, esse trabalho já está tendo alguns resultados na comunidade, ou seja, as escolas já estão colocando na merenda, né, no dia a dia, e esse acesso a essas plantas, o que causa uma sensação fantástica, porque os meninos levam para casa chup-chup de vinagreira, por exemplo, aí os pais provam, querem saber como é que planta e, consequentemente, vão até comercializando isso na região. Né? E esse é o nosso papel de facilitador, né, trazer isso de volta para a comunidade. A escola é o primeiro passo, né? Eu acho que as crianças começarem a mudar e identificar isso, a gente pode ter uma alimentação melhor muito, muito em breve. Tá certo. Ô, Luciene, você responde para a gente, por favor, como o Senac em Minas desenvolve as ações e os cursos da área da gastronomia para que as plantas alimentícias não convencionais sejam contempladas? O Senac, ele aborda o tema punks de maneira transdisciplinar. O que isso significa? O tema perpassa várias disciplinas. Alguns cursos em específicos, eles já abordam algumas preparações típicas de punks. E o Senac também fomenta a pesquisa, estimula os alunos, né? No curso de tecnólogo tem alguns alunos pesquisando sobre punks. Além disso, nós também oferecemos palestras, workshops e outras atividades consideradas, né, ações extensivas abordando o tema. Então, assim, a gente sempre tem as oficinas, as palestras, né? Sempre tem a pessoa que vir procurar o Senac para conhecer punks, ela vai ter um acesso, vai ter aqui onde fazer um curso ou participar de outras ações, né? Sim, o Senac está atento a essa mudança, né? O Senac também contribui com o resgate, tanto histórico em relação às punks, e os nossos cursos já contemplam temáticas desde a questão das preparações, alguns sobre poder nutricional. Então, a gente já trabalha esse tema. Ótimo. Olha, o Natan está querendo saber se as flores dos ipês amarelos podem ser consumidas. Pode, Natan, e perder uma oportunidade aí de alguns dias atrás, aí estava repleto de ipê amarelo aqui em Belo Horizonte. Eu, particularmente, já preparei uma geleia fantástica e que nos rendeu um ótimo resultado num concurso que participamos na Bahia, que era um frango empanado no acarajé servido com geleia de ipê. Foi fantástico. Excelente. Então, cru, um tempurá, uma massinha, uma geleia. A próxima safra aí, vamos dizer assim, da flor, pode ficar atento, porque ela cai rapidinho e desaparece. No início das chuvas. Excelente. Na verdade, as plantas, elas têm um leque, assim, inimaginável, né? Precisa mesmo desse mergulho, desse trabalho de pesquisa, né? Desse envolvimento para se descobrirem coisas maravilhosas, né? Exatamente. É isso mesmo. Olha, a gente já está caminhando para o finalzinho, e aí eu queria saber assim, só qual que seria a planta, a punk mais espetacular na opinião de cada um de vocês, mas é só para citar, porque a gente não vai ter tempo, tá bom? De abordar mais. Eu gostaria de citar a aruta, pela questão do resgate mesmo, o poder dela em relação à preparação de mingaus, a questão de como que ela está inserida nos quitutes, né, nas quitandas mineiras. Muito bom. Eu gostaria de citar o jacatupé, pelo desafio que ele é, né? Uma planta maravilhosa, uma raiz parecida com a mandioca, mas que tem tóxicos às folhas e às sementes. Como cultivar uma maravilha desta? Então, eu citaria o Ora Pro Nobis porque eu acho incrível, porque ele serve de cerca, ele tem
propriedades medicinais incríveis, ele dá um ótimo guisado, ele cai bem com o nome do prato, então o Ora Pronovus, eu sou um fã exclusivo do Ora Pronovus. É de comer rezando. É de comer rezando. Eu diria a Beldroega, todos na verdade, mas a Beldroega pela polivalência dela, se bobear, ela está nascendo na escada ali da porta e é uma planta que você consome ela todinha, de cabo a rabo, tem uma picância, tem uma certa babinha da Ora Pronovus, eu acho que é uma planta fantástica. Excelente. Bom, pessoal, nós agradecemos, né, a participação dos nossos queridos especialistas, de vocês que nos acompanharam. Lembrando que esse material vai ser disponibilizado no canal do Senac no YouTube. E diante de todo esse aprendizado que nós tivemos aqui hoje, dê uma olhadinha no seu quintal, no seu jardim, na sua horta. E quem sabe você já não inova com as punks hoje mesmo no seu almoço. Bom dia a todos.